Boa noite a todos. Sempre para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. E como nós vamos falar da caridade segundo Paulo de Tarso, vocês fazem caridade conosco. No momento em que nos convidam para fazer uma palestra, vocês estão fazendo a caridade, porque estão nos dando a oportunidade de podermos fazer um trabalho para o Senhor Jesus. Então eu agradeço a todos pela caridade de vocês de nos convidarem. E quero dar a todos um abraço fraterno de todos aqueles que fazem o Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no bairro da Ilha do Retiro, no outro lado do esporte, onde nós frequentamos. Falar de caridade, segundo Paulo de Tarso, nos remete a, primeiramente, analisarmos a nossa reforma. A nossa reforma espiritual, a nossa evolução, ela está baseada na caridade. Porque sem a caridade nós não entraremos em reforma. E Paulo de Tarso, ele nos deixou esse legado, no momento em que ele encontrou dentro de si um homem diferente. Aquele homem que tinha muito poder, muitos bens, uma família poderosa, e de repente, numa pequena estrada, onde ele ia de encontro aos cristãos, tinha recebido a carta do Sinédrio, como nós conhecemos, já lemos em várias obras, e ele estava ali para prender alguns cristãos. E naquela estrada, Paulo de Tarso encontrou uma luz que o derrubou do cavalo e fez com que ele ficasse cego. E quando a gente começa a analisar esta passagem da estrada de Damasco, Paulo caiu e naquela queda é como se ele tivesse colocado ali uma parede divisória na sua vida. Ele deixa para trás tudo o que ele conhecia. Ele deixa o poder, deixa o dinheiro, deixa a fama, a própria família fica para trás. Escamas nos seus olhos após a luz, aonde ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E diz: eu sou Jesus. E naquele momento que ele fica cego com aquelas escamas, começa Paulo de Tarso a aprender o que é a humildade. Porque Jesus manda que ele vá até a rua direita, procurar quem? Vocês estão lembrados? Ananias. E a gente olha para Ananias, aquele homem cristão, sentadinho na sua casa, e chega Jesus e o coloca, poderíamos dizer assim, no estreito. Ele estava lá esperando que Paulo de Tarso viesse lhe buscar para levar aprisionado, e com certeza ia apedrejá-lo. E Jesus diz: Ananias, vai até a rua direita, onde se encontra Paulo. E aí Jesus já fala Paulo, porque antes ele chamava de Saulo. Quando Saulo recebe aquela luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dali ele muda o nome. E ele tinha dois nomes, o nome judeu e o nome romano. Tinha realmente o nome de Paulo já, mas ninguém o chamava por Paulo, mas sim Saulo. E Ananias diz para o Senhor: mas Senhor, o que é que eu vou fazer lá, se esse homem vem me perseguir, esse homem vem para me prender? E o Senhor diz: eu quero que você vá. E aí, olha a demonstração de fé. Levantou-se e foi até lá. E Paulo de Tarso, que era aquele camarada orgulhoso, muito vaidoso, ele estava já encontrando a humildade, e nós podemos tirar para a gente, analisar em cada um de nós. Aquele homem poderoso, famoso, de repente fica cego. Passou 3 dias sem comer e sem beber, cego, sem saber aonde estava, porque foi para uma casa desconhecida, e cego. E de repente entra uma voz e se identifica como aquele que era o perseguido de Paulo. E a gente pode imaginar que ele, dentro daquele seu orgulho, ele diz: pronto, então agora aqui quem vai ser apedrejado sou eu. E no entanto, Ananias diz: Jesus me mandou falar com você. E Paulo se ajoelha na frente de Ananias. Começou a humildade dele. Ananias faz uma oração, e ali as escamas caem dos olhos de Paulo. E aquele homem recebe os pergaminhos
dos ensinamentos de Cristo. E após uns dias, ele vai para o deserto, onde passam 2 anos no deserto. E a gente começa a pensar, mas o que é que ele foi fazer no deserto? No deserto ele foi simplesmente fazer uma reciclagem de sua vida. Ele foi escrever uma nova página na sua vida. Ele foi reconstruir sua vida. 2 anos, estudando, perdeu peso, não tinha mais nenhum bem, não tinha mais ninguém que ele pudesse mandar, e ele ali estudando. E quando sai dali, ele sai para dar o testemunho da passagem de Cristo. Aquele homem que estava perseguindo Jesus, não porque ele tinha assim algo contra o cristianismo, o que ele tinha contra é porque ele tinha no cristianismo uma seita que ia de encontro com a religião dele, que seguia o Torá, as leis de Moisés. Então ele tinha uma religião, ele acreditava num Deus, e ele não aceitava que o cristianismo estivesse mudando aquilo que ele aprendeu desde a infância. E aquele homem, depois de estudar ali, nos 2 anos que ele passa naquele deserto, ele sai para dar o testemunho da mensagem de Cristo. E ele vai para as cidades onde vai levar a mensagem de Cristo. E na mensagem que ele leva, ele deixa ela para nós. Quantos de nós já encontramos uma luz no nosso caminho? Quantos ainda vão encontrar? Quantos de nós já caímos do cavalo e quantos ainda estão montados no cavalo? Porque Jesus, ele é abrangente. Ele não separou Paulo de Tarso, ele separou cada um de nós. A luz de Cristo, ela é tão abrangente que quando nós adentramos uma casa espírita, nós temos que adentrar na casa espírita buscando o nosso deserto. Qual o meu deserto? Onde é que eu vou achar um deserto aqui em Pernambuco? Não é o deserto material, mas o deserto interior. Aquele deserto onde eu vou entrar dentro de mim e vou buscar quais são os meus erros. Será que eu sou orgulhoso, eu sou egoísta? Será que eu julgo muito as pessoas? É o que Paulo de Tarso fez. Ele fez uma reprogramação na sua vida. E nós que adentramos no cristianismo vivo, como é a doutrina espírita, temos que ter dentro de nós: será que eu já caí desse cavalo? Se eu caí desse cavalo, está na hora de fazer a minha reciclagem. E se eu ainda não cair, é melhor começar antes que deixe a terra derrubada do cavalo. Porque vai sair, um dia vai ter que cair. Porque na lei de Deus não tem ninguém que fique condenado para a vida eterna. Todos nós temos que evoluir. E se temos que evoluir, então é começar agora. Se já estamos aqui, a meio caminho, porque a doutrina espírita, segundo Paulo de Tarso mesmo, quando ele diz lá nas cartas de 1 Coríntios 13, de 1 a 13, que fora do amor não há salvação, ou seja, fora da caridade não há salvação, porque é a mesma coisa. Amor e caridade. Eu não posso fazer caridade se eu não tenho amor. E eu não posso amar se eu não fizer caridade. Porque a caridade, como diz Jesus, lá no livro dos Espíritos, quando se pergunta qual a caridade que Jesus gosta, ele diz: a caridade é indulgente, a caridade não julga, a caridade perdoa. É o que Jesus gosta de ouvir. Então a gente tem que aproveitar tudo isto e trazer para dentro de nós. Fazer essa introspecção. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu frequento uma casa espírita por frequentar? Será que eu frequento uma casa espírita como frequentava uma outra doutrina, uma outra religião? Onde tinha alguém que eu ia me confessar? Ou alguém que eu levanto a mão? Será que é para isto? Será que eu venho a uma casa espírita porque eu estou pensando nos passes? Porque eu acho que eu vou tomar um passe hoje, eu estou aqui cheio de lama e vou entrar, a lama fica, mas quando eu saio eu entro na lama novamente. Porque se eu não fiz uma reforma moral, se eu não estou me buscando, se eu não estou tentando reconhecer o ser que eu tenho que ser, eu vou entrar na lama. Daí que acontecem as doutrinas, daí que acontecem os estudos, aí que acontecem as palestras. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, é aqui que começa o trabalho da casa espírita. É neste salão que começa o trabalho da casa espírita. Aqui medicações estão sendo aplicadas neste momento. Aqui cirurgias espirituais estão sendo feitas neste momento. Aqui está se preparando para o passe.
Agora, se eu entro só pensando no passo, estou pouco me ligando para o que estão falando, eu estou pouco me preocupando com o estudo da casa, o passo não vai me adiantar. Então a gente tem que ter essa consciência, porque quando diz fora da caridade não há salvação, é um ponto interessantíssimo, porque a caridade, ela é como é abrangente, ela não envolve só os espíritas, muito pelo contrário, a doutrina espírita jamais quis ser a dona da verdade. A caridade, ela envolve todos os seres criados por Deus. Enquanto que o dogma da igreja, só na igreja salva, este dogma não junta, separa. Porque separa pais de filhos, separa as pessoas por causa da igreja, um passa a brigar com o outro porque é de outra denominação, é porque não gosta do espiritismo, então estão separando. Então isso é um dogma pernicioso, porque ele está separando e não ajuntando. E o que Cristo quer é juntar. Cristo quer que todos nós estejamos na mesma sintonia, independente de tua religião. Não é preciso ser espírita, você pode ser ateu, mas ser caridoso, dar amor, buscar o teu semelhante. E Cristo está olhando para isso e está satisfeito. O que é que adianta nós alentarmos uma bandeira, sou espírita, mas não fazemos nada? Frequentamos uma reunião espírita, mas não fazemos nada. E quando doamos alguma coisa, não é o caso de vocês, mas eu já vi em alguns lugares, dá uma doação para o centro, mas está esperando algo de volta. No mínimo que a direção ou alguém chega ali e lhe dê uma posição de destaque dentro da casa. E casa espírita não é uma casa comercial. É uma casa que é dirigida com amor, é uma casa que é dirigida com simplicidade e humildade. Então a gente tem que olhar e ver aonde é que eu estou fazendo a caridade. Será que eu faço a caridade porque eu tenho algo para dar, porque tem algo me sobrando? Ou será que eu tiro daquilo, como faz o óbolo da viúva, até daquilo que vai me fazer falta, e aí eu faço uma doação? Será que eu tenho condições de ir num abrigo, numa creche, no hospital, visitar alguém que eu não conheço? Minha esposa hoje está doente, foi acidentada, como alguns sabem, de AVC, mas já está bem melhor. Mas ela ia sempre, todos os meses, ao leprosário com um grupo de amigos. E quando a gente perguntava, mas vocês não têm medo? Eu disse, não. Porque aquelas pessoas estão precisando de amor. Mas o que é que vocês levam? Qual o presente? Qual o alimento? Nenhum. O alimento que nós levamos é conversar com eles. Eles se sentem felizes porque estão sendo visitados por pessoas que eles não conheciam. Isto é caridade. Porque a caridade, como diz Paulo de Tarso, a caridade não é só material, mas a caridade moral, a caridade de conversarmos com as pessoas, abraçar aquelas pessoas. A caridade de a gente chegar num lugar para dar alguma coisa. Há um garoto, por exemplo, de rua, que ele está ali faminto e você vai dar um sanduíche a ele, e quando você chega com o sanduíche, ele diz, qual é o queijo? Aí você diz, queijo prato. Não, eu só queria que se fosse reino. Se nós não estivermos preparados, o que é que a gente vai pensar? Que bichinho chato, hein? Não é não? A gente dá um sanduíche, está com fome, ainda escolhe o queijo. Mas e por que não ele não pode escolher? Ele tem vontade própria. Talvez ele tenha nos visto comendo queijo do reino em algum lugar e ele tem vontade, mas você não pode dar o queijo do reino a ele? Simplesmente conversa, meu querido, olha, desta vez eu não dou, mas na próxima eu trago o queijo do reino para você. Entendeu? É assim que se faz a caridade. É a mesma coisa com um biscoito, com uma bolacha. Quem aqui já não foi dar um biscoito a um cidadão e ele olha assim, não gosta de jogar fora? Eu já vi na porta lá de casa, minha esposa entregou uns pães ali a um cidadão, ele jogou os pães na rua, porque não era o que ele queria. Aí nós vamos nos revoltar com ele? Não. Ninguém sabe o que aquela criaturazinha está passando. Qual a humildade que ele tem ou não tem? Qual a humilhação que ele passa? Não sabemos. Então, caridade é isto, é fazer como Cristo. Cristo ia e adentrava todos os lugares para levar o amor. Paulo de Tarso, depois que passou por essa tempestade na sua vida, que ele cai de um cavalo, perde tudo o que tinha, porque ele deixou, ele não foi em busca. É interessante, porque Paulo não teve aquela parede que a gente fala,
É uma parede divisória imaginável dele. Ele criou aquela parede divisória, deixando Paulo de Tarso para trás, o Saulo, e assumiu Paulo. E muitos de nós não temos coragem de deixar um bem material para trás. Se nós tivermos que doar alguma coisa, eu digo sempre que não é nessa casa, porque realmente eu vejo aqui as carinhas de vocês, tudo assim, muito caridosas, entendeu? Mas o que eu vejo assim, às vezes quando a gente vai dar alguma coisa em casa, já notaram? Você abre lá o guarda-roupa, começa a separar. E aí tem uma camisa que me deram há 5 anos atrás, eu nunca usei. Mas eu digo, essa daqui eu acho que eu uso talvez essa semana. Aí deixo lá. E não vou usar nunca. Vou desencarnar e a camisa lá. Então a gente tem que olhar, por que eu só posso dar as coisas usadas? Será que aquelas pessoas não merecem receber, de repente, algo melhor? Porque nós recebemos da doutrina do Espírito o que tem de melhor de Cristo, o amor dele. Ele está transmitindo para nós, através dos Espíritos que nos dirigem nas palestras, que nos acompanham. Eles vão e vão mudando as palestras, a gente começa de um jeito, a palestra vai para outro, e deixa aí. Porque eles sabem o que é melhor para nós. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso semelhante, e a gente pensa, mas hoje eu não tenho aqui um trocadinho, hoje eu não tenho um dinheiro para dar um sanduíche. Tem sim, tem o teu amor. Chega junto daquela criatura, conversa com ele, bate um papinho, e tenha certeza que talvez ele vai desabafar, porque a caridade de ouvir, esta é fantástica. Nós muitas vezes não queremos ouvir nada. Se alguém começa a conversar, olha, eu conheço pessoas que eu não consigo conversar. Eu converso assim com o Socorro, digo, olha, quando essa tua amiga chega, eu acho que eu vou até botar aquele negocinho que prende roupa na boca, para eu não dizer nada, porque eu não consigo. Porque quando eu digo bom, ela já vai no dia e vai em frente. Não para ouvir. Muitas vezes chega para pedir um conselho. Chega lá, Carlos, olha, eu fui lá num centro, eu digo, mas a senhora é espírita? Não, eu fui lá, gostei tanto da palestra. O senhor pode me explicar isso? Se posso, não consigo. Porque ela já explica para mim. Entendeu? Então isso aí é pessoas que estão precisando aprender a ouvir. A caridade é ouvir o problema dos outros. É nós nos sintonizarmos com aquilo que a criaturazinha está pensando e está querendo, para que a gente possa ajudar. Paulo fez isto. E o que é que Paulo fez? Saiu dali para dar o testemunho. Foi para as igrejas e levava a mensagem, e era afastado, porque os judeus não queriam ele, porque dizer, esse homem está aqui para nos olhar, para depois nos levar lá para Roma, para nos levar para tal lugar, e tiravam ele, e daí que ele tomou o nome de quê? Apóstolo dos gentios, porque ele foi atrás dos gentios, aqueles que eram renegados, que não eram ligados aos judeus, que eram afastados. Paulo foi até eles, e ali começou a levar o evangelho, apóstolo dos gentios. E Paulo foi preso, foi agredido, muitas vezes tiveram que tirar ele por cima de um muro, escondido, para que ele não fosse preso, mas não renunciou, e ele podia ter renunciado, ele poderia ter dito, mas gente, o que é que eu estou fazendo? Não, mas ele vai na carta aos Coríntios, quando ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, ele chamava amor, nada sou. É uma profundidade tremenda. E é este homem que deixa para nós, quem aqui já ainda não leu o livro Paulo e Estevão, leia. É um manancial de evangelho fantástico, não é? É um dos livros espíritas que tem o evangelho na nata. Eu acho lindo aquele livro. Quem não comprou ainda, compre, e você vai realmente tomar uma lição. Então a gente continua nessa questão da caridade. O que é que eu quero fazer hoje na casa espírita? Aí eu tenho que fazer a minha reflexão. Eu estou aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez, né? Nesta casa hoje? Ninguém, né? Lá no Jesus no Lar, semana passada, tinham 2, foi? Você estava até lá, foi assistindo lá o aniversário da casa. Aí eu perguntei,
Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas chegam pela primeira vez na casa espírita, senta aqui do nosso lado. Nós nem olhamos para ela. Aquela criaturazinha vai entrar, vai sair, não conheceu ninguém. E às vezes ela está precisando tomar um passe ou conversar com alguém, mas como ninguém da casa conversa com ela, aquela pessoa pode ser muito tímida e aí tem vergonha de perguntar. Porque não tem aqueles estudantes que têm vergonha de perguntar alguma coisa na sala de aula, é reprovado, mas não pergunta nada, porque ele tem vergonha de perguntar, olha, eu quero saber isso. Ele fica caladinho, e ali ele vai ser reprovado, mas ele não abre a boca. Tem pessoas que entram numa casa espírita assim, elas são tímidas, elas têm vergonha, e sentam ali, nossa, naquela angústia. Quem aqui, quando era estudante, não gostava, quando chegava numa escola nova, pela primeira vez, que alguém chegasse junto e fizesse aquela amizade e saía nos apresentando em todos os cantos? Nossa, você se sentia seguro? Assim é na casa espírita, por isso que eu disse, eu gosto sempre de dizer, quem está pela primeira vez? Levantou a mão, não tem problema não, porque você que está aí do lado, abraça ela. Mas eu não sou da casa, não tem problema não, então eu vou até lá e abraço. Não é assim? Porque aí aquela pessoa vai se sentir confiante, acolhida, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que acolher, nós temos que ser feita aquela galinha que abre as asas assim e cobrir todos. E aí Jesus vai ficar olhando e dizer, eita, isso são espíritas, não é? São espíritas no sentido de praticar o amor, porque quando a gente pratica o amor, como diz Paulo, como diz o próprio Cristo, o amor perdoa. O amor não é invejoso, não é orgulhoso, não é egoísta, não guarda raiva, não guarda rancor. Isso é amar. Eu amo, mas não perdoo. Não ama. Seu amor está só na palavra. Eu me separei do meu marido, mas aquela troça daquele homem, aquilo não vale nada. Ele pode até não valer, mas que a sua boca, não precisa espalhar, fica só para você. Por que tem que falar para todo mundo? E de repente aquela criaturazinha foi péssimo com você e de repente cai do cavalo. E aí vai se transformando. E aonde chega não consegue nada, porque alguém passou lá malhando em cima dele, né? A ex-esposa. E aí passa para os filhos que o marido é um cachorro e que sai daqui até licantropia. O camarada já vai baixando o nível dele, coitado. Pois é, né? Então a gente tem que fazer isso, vice-versa também. Casamento, por uma causa ou outra não deu certo, a mulher foi embora, acabou, e aí o camarada fica até querendo matar. Tem crimes terríveis aí porque não se conforma. Nossa, gente, a gente tem que aprender a lei do perdão. Já imaginou se Jesus, naquele momento que estava lá para sacrificar, ele sabendo que não tinha culpa de nada, Jesus pensasse como nós? Bastava estalar o dedo assim que aquele povo desaparecia. Mas não, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo aí não. Está tudo certo. Esse perdão que nós temos que buscar e dizer, mas é difícil, Carlos. Sim, é claro, não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, não estava aí esses espíritos todos como um Paulo, que é o que a gente está falando hoje dele, restaurado, renovado, e hoje é um dos espíritos que mais ilustra o Evangelho de Cristo, é Paulo de Tarso. Eu começo até a pensar que com muitos de nós, ele foi separado na espiritualidade, antes de reencarnar, ele ali sentado numa reunião, e alguém conversando com ele, disse, olha, você vai nascer na cidadezinha de Tarso, e você vai ser judeu, você vai ter cidadania romana, você vai ter muito dinheiro, você vai ter poder, mas presta atenção, ajuda Jesus. Foi o que Paulo fez? Ele recebeu tudo isso e concordou. Reencarna quando chega o poder na mão, quando chega, olha, muito perigoso o tal do poder. O poder, o dinheiro, que a pessoa não tiver equilíbrio, cai. Dizem até que conhecer um homem, dá a ele poder e dinheiro, aí você vai conhecer. Você vai conhecer quem é a criatura, porque às vezes ele é tão simples, tão humilde, aí você chega lá na empresa e transforma ele, bota para ser chefe, no outro dia o homem está com um chicote na mão, querendo bater em todo mundo. Isso é o que é? Falta de humildade.
Então Paulo de Tarso, naquele momento, deve ter aceitado tudo, e quando ele chega aqui e vai sendo criado numa família rica, e ali ele foi criando, ele foi crescendo, foi se avolumando de conhecimento, e conhecimento não é caridade, porque você ter um autoconhecimento, ser rico ou pobre, não significa que você está salvo. Tem que praticar o amor, independente de ter conhecimento ou não, porque o conhecimento de Jesus, a fé se adquire pelo conhecimento. Conhecimento eu posso buscar, mas Paulo de Tarso foi mais longe e disse assim: as 3 virtudes, fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e amor, a maior delas é o amor. Significa que eu não posso dizer eu tenho a fé do tamanho de transportar essa casa. Você pode até ter essa fé, mas se não tiver amor e caridade, nada é. Está tudo passado. Isso é muito profundo para nós. Quando nós começamos a ouvir uma coisa dessa, a gente tem que sair daqui hoje refletindo no nosso deserto. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu verdadeiramente estou adorando a Deus ou a Mamon? Porque Mamon é a adoração daqueles que lutam pelas aquisições e manutenção das coisas materiais. Isso é adorar Mamon. É aqueles que gostam dos prazeres dos mais diversos. Isso é adorar Mamon. E aquele que adora a Deus é aquele que tem amor pelo seu semelhante. É aquele que busca em todos os seres humanos o seu próprio eu. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos, disse Jesus. Fácil jamais foi. É difícil, mas é possível. Então, naquele momento que a gente começa a fazer essa peregrinação espiritual de nossa vida, naquele momento em que nós vamos saindo daquela terra prometida, de dentro do deserto, o que foi que aconteceu com Moisés? Vamos lá no Antigo Testamento. Moisés, quando sai com aquele povo do Egito, ele poderia ter atravessado aquele mar que ele iria atravessar, ou um lago, não sei o que era, tudo bem, em poucos dias, porque a distância, se você pega um mapa e olha de um para o outro, alguns meses ele passaria, mas ele levou 40 anos no deserto. E muitas vezes a gente se pergunta, por que 40 anos no deserto? Tem um porquê, o mesmo que Paulo explica para nós: reconstrução do povo. Aquele povo que saiu dali e saíram com vários vícios, com vários deuses na cabeça, que foram assim que eles eram criados. Então 40 anos no deserto para que uma nova geração pudesse se fazer presente, para que eles entrassem na terra que tinha sido para eles prometida. Houve uma renovação. Jesus passa 40 dias de jejum e recebe uma tentação para quê? Ensinamento. Para mostrar para nós que é possível vencer as tentações, desde que nós tenhamos a fé e o amor de Cristo dentro de nós. E Paulo de Tarso, 2 anos no deserto. E nós? Quanto tempo passaremos dentro do nosso deserto? Porque se o deserto nosso não chegar pelo nosso amor, pela nossa busca, pode chegar igual a Paulo, através de uma dor, de uma doença. Quantas pessoas atravessam um problema sério na vida e ficam se questionando: meu Deus, eu não merecia isto. Será? Já buscou dentro de si? Aí vem aquela dor, vem aquele sofrimento, uma determinada doença, um ente querido, um filho querido que parte, uma coisa, e naquela dor você vai se reencontrar com Jesus. Porque a vida continua. Não existe o desaparecimento de um ser. O espírito continua com vida. E se eu sei que ele continua vivo, por que é que eu vou achar que tudo terminou? Não. Temos que olhar naquele momento do sofrimento e da dor. E às vezes narro a questão da minha esposa. Nunca foi uma pessoa má, mas tinha às vezes aquele orgulho dela, aqueles negócios, né? Quando tirava um som lá, a gente mora na praia, e o som ficava alto, ela ficava, nossa, eu via a hora de descer para brigar com o povo que estava no som. Porque ela dizia que não podia assistir um programa, que o som era demais, as vidraças do apartamento batiam, e tudo bem, teve um AVC. 9 meses depois, outro AVC. Resultado,
ficou numa cama, parecia aquela bonequinha de pano. Não ficava sentado, nada, não se equilibrava em coisa nenhuma. E tome fisioterapia, 1 ano de fisioterapia. Hoje está com quase 2 anos de fisio. Aí faz hidroterapia, agora foi fazer pilates, mas está andando. Não tem equilíbrio assim de sair solto o tempo todo, mas a gente foi. Você a viu domingo, foi sábado, não foi? Isso. Wanda, sábado, estava lá no aniversário do Jesus no Lar, 68 anos da casa, e nos deu a honra de estar presente. E Socorro estava lá, sorridente, caminhando ali com a limitaçãozinha na perna dela, mas feliz. E aí, conversando comigo, conversando com as pessoas, ela diz: eu agradeço tanto a Deus esse AVC, porque mudou minha vida. E aí, quando ela acorda pela manhã, tem hora que ela fica e digo: fala mais baixo um pouquinho. Ela chega na varanda e diz: obrigado, meu Deus, obrigado pelo que eu estou passando. Bom dia, flores, bom dia, passarinho, bom dia, mar, bom dia, todo mundo. É bom dia para todo lado. E eu fico ali olhando e disse: nossa, mas não é que ela caiu do cavalo mesmo? Entendeu? Por quê? Sofrimento e dor, não é? Despertou. Ela despertou para ver, ela é espírita há mais de 30 anos também, mas talvez ainda tivesse dentro dela aquela mulher velha. Não que ela hoje seja uma santa mulher, um espírito iluminado, puro, não. Mas é um espírito que, assim como Paulo de Tarso, ela diz para mim assim, todos os dias, eu comprei aquele negocinho para apoiar livro, que eu esqueço o nome, que a gente usa assim para apoiar um livro, né? Ela ouvia, ela lendo ali, botava um livro em cima do outro, sentadinha ali, somente com um braço, só mexe um braço, o outro ainda está parado. Aí eu comprei aquilo e disse para ela: pronto, todo dia que você quiser ler, só é me dizer. Eu lhe ponho numa cadeira aqui, põe o seu livro na frente e você lê. Qual livro que você quer ler? O Evangelho. Aí pega, lê todos os dias o Evangelho segundo o Espiritismo, na maior felicidade do mundo. E às vezes a gente faz o teste. Eu mudo a página do Evangelho dela de propósito. Eu marco outro lugar. Aí ela, quando chega, disse: não é esse que eu estava lendo, não. Eu disse: você estava onde? Aí ela disse certinho onde estava, quer dizer que sinal que está estudando o Evangelho. Então isso aí, nós todos podemos passar por esse problema. Quantos de vocês já passaram por esse problema? Claro que sim. Quantas famílias nossos, familiares nossos já passaram por um problema desse? Lógico que muitos. Agora o que é que falta em nós? Deixar o amor caminhar. Deixar que o amor tome conta. E que nós entrarmos com o amor, aí vem a fé, vem a esperança e vem a cura. A cura que pode ser no corpo material, mas especialmente no corpo espiritual. Porque muitos dos nossos problemas estão aonde? A maioria deles está no corpo espiritual, no perispírito. Mas se está no perispírito, quem é que pensa? É o espírito. Então quem está doente é o espírito. Ali está um reflexo do pensamento dele. Se tem pensamentos maliciosos, ele está abastecendo o corpo com problemas maliciosos. Se a criatura é incapaz de perdoar, é incapaz de amar, é o corpo físico? Não, é o espírito. Somos nós. Somos nós que precisamos fazer essa reciclagem de vida. Somos nós que precisamos aprender a trabalhar com amor. Como diz a parábola do samaritano. Quantas vezes nós já lemos a parábola do samaritano? N vezes. Mas a gente às vezes não para analisar, porque Jesus, tudo que Jesus colocava tinha um porquê. Nós analisando o samaritano, passa um sacerdote, aquele homem caído ali, passa de lado. Vem um homem da tribo de Levi, que era responsável no Antigo Testamento por tomar conta das tendas onde Deus poderia chegar para comunicar-se com eles. Então eles recebiam os dízimos. Todo mundo tinha que dar dízimo aos levitas. E passa um homem da tribo de Levi, deixa de lado. E o samaritano, uma criatura que não estava lá no meio dos judeus, não era sacerdote, nada, praticou o quê? A caridade. Porque ele não chega no homem para perguntar a você, que os outros devem ter dito assim, pelo menos no pensamento. Não está escrito, mas eu estou pensando. Olha aí, cachaceiro, levou uma queda aí, ó, bebendo demais, onde ele está? Aí no chão. O outro chega e diz: isso é um drogado. O outro: esse camarada aí aprontou alguma, deram uma pisa nele e jogaram aqui na estrada. Pensamentos maliciosos de quem não quer praticar a caridade. Porque a caridade nós não precisamos analisar o que é que a pessoa está passando. Nós temos que analisar
o amor que nós podemos dar. E o samaritano, o que é que ele faz? Ele vem, não pergunta ao homem o que é que ele era. Não lhe perguntou nada. Simplesmente o levou para uma adega, uma estalagem, e naquela estalagem passa remédio, passa óleo. Caridade de amor, caridade psicológica, caridade de mostrar àquele homem que ele também é amado por Deus. Mas aí ele deixa uma outra caridade para depois, na mesma situação, quando ele diz para o estaleiro: eu tenho que ir a caminho resolver uns negócios, mas quando eu voltar, o que este homem precisar pode fornecer, que quando eu voltar, eu pago a conta. Olha lá, ainda um desprendimento material. Aquele que se desprendeu emocionalmente, ajudou, mas também financeiramente. Essa é a lição que a gente toma. Nós chegamos em algum lugar, muitas vezes, até nos escondemos quando vem alguém ali meio maltrapilho, para que não passe perto de nós. E a casa espírita, ela é abrangente. A casa espírita, ela faz realmente a diferença nesse sentido. Porque tem muitas igrejas aí pregando o quê? Teologia da prosperidade. Aí as pessoas às vezes chegam equivocadas na casa espírita. Querem fazer um tratamento mediúnico. Eu digo assim porque isso aí eu já ouvi, gente. Querem fazer um tratamento mediúnico. E quantos passos eu vou tomar? Vai tomar X passos. Ah, graças a Deus, quando eu terminar, eu ganho na loteria. Entendeu? Então está ali porque quer. É moeda de troca. Caridade não é moeda de troca. Eu não posso chegar aqui e dizer para a direção da casa: olha, se vocês me aplicarem tal passe, se vocês me fizerem um tratamento desobsessivo, eu vou dar um presente para o centro espírita. A direção vai dizer: o presente é se você se transformar. Se você mudar. Porque qual é o princípio da doutrina espírita? A reforma moral. Vencer as nossas más tendências. Este é o princípio da casa espírita. E se nós queremos fazer da casa espírita moeda de troca, estamos equivocadamente no lugar errado. Mas como o lugar errado pode se transformar no lugar certo, é só nós cairmos do cavalo. Então eu posso cair do cavalo hoje e aí encontrar na minha estrada de Damasco o caminho que vai me levar com segurança para Cristo. E aí, meus amigos, quando a gente vai analisando o passar das religiões, nós vamos ver que durante muitos séculos a humanidade foi podada no conhecimento do Evangelho. Era proibido ter acesso aos Evangelhos. Só uma determinada pessoa, ou determinadas pessoas é que tinham acesso aos Evangelhos. E a gente pode perguntar o porquê. Por que era proibido ser? Por que era proibido termos o conhecimento? Porque não era de interesse. Olha como é diferente da casa espírita. Aqui já viram alguém dizer que é proibido ler algum livro? Alguém é proibido assistir uma palestra? Alguém aqui vai falar de Costa para vocês, falando em outra língua? Não. A casa espírita não. Então essas religiões, infelizmente, elas atrasaram o rumo da humanidade. Da mesma maneira que atrasaram com as inquisições, perseguindo todos aqueles que não aceitavam a sua religião. E aí Jesus vem e diz: religião que é religare, religação com Cristo. E a religação com Cristo não está inerente a uma determinada seita, a uma determinada religião. Não está inerente à doutrina espírita, que é chamada como Consolador Prometido, a terceira revelação. E é porque está assim, então ela é diferenciada? Não, somos iguais a todos. Nós estamos aqui para receber qualquer pessoa, independente de qual seja a sua religião, a sua seita, ou ser ateu. Porque nós não vamos perguntar a alguém que entra aqui: quem é ela, de onde veio, para onde foi, me dê seu CPF, sua identidade, eu quero fazer um cadastro para depois você tomar seu passe. Ninguém faz cadastro de ninguém. Porque nós fazemos um cadastro interior, um cadastro de amor. Nós vamos levar para aquela criatura a paz, a certeza que ela pode assistir uma palestra e sair daqui renovada. E que no mínimo vai chegar em casa e vai meditar. À noite não vai conseguir dormir, porque vai se lembrar sempre de Paulo de Tarso, do cavalo de Paulo de Tarso, do muro de Paulo de Tarso.
e da preocupação, e da sua mudança, e do deserto, e vai procurar saber onde é que está o meu deserto. Talvez acorde até morrendo de sede, precisando tomar água, porque vai ficar preocupado. Aí vai acordar louco atrás da água, porque acha que está dentro do deserto. E é bom, deixa acordar, porque talvez ele acorde para Jesus. Porque Cristo dá essa lição para nós. As igrejas nos deram grandes lições, e tem muitas coisas que são aproveitáveis. Que a doutrina espírita ela não está aqui para fazer proselitismo. Ninguém que se encontra hoje numa casa espírita está aqui para ser obrigado a ser espírita. Ninguém aqui vai pedir que alguém levante a mão para dizer-se espírita. Não, porque isso é de cada um de nós. O ser espírita ou não depende de mim, depende de vocês. Não é a casa que vai impor, você tem que ser espírita. Caso contrário, você não está salvo. Ninguém disse isso até hoje. A caridade salva. E a caridade é de todos nós. O que a gente precisa é amar. Quem já visitou um presídio aqui? Você não pode imaginar o quanto é terrível lá dentro. As coisas que acontecem lá dentro são sub-humanas. Se existisse o inferno no sentido que pregaram durante anos, que nós sabemos que é um estado de espírito, não existe esse inferno, basta ler o livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar tudo isso. Lendo as obras de Kardec, nós estamos com a base. Por isso que é muito interessante ler, estudar as obras de Kardec. Porque tomamos lições de vida. Aí você chega num presídio, você vai encontrar mães, parece um exagero, viu? Eu sei porque eu frequentei durante muitos anos fazendo palestras. Mães, filhas, irmãs, se prostituindo lá dentro, amando daquele parente que está preso. Por obrigação, porque ele chega junto e diz, ou você se entrega para fulano, ou ele vai me matar, porque eu estou devendo as drogas a ele. Está lá dentro do presídio. Na minha época aqui tem poucos, a gente ia ali para um cinema, ali no cinema moderno, a Palácio Trianon, e tinha os garotinhos com aquela bandejinha vendendo chiclete, vendendo bombom na porta do cinema. Lá, vende-se drogas assim, nos tabuleirozinhos, dia de domingo, passando para quem quiser. Então é um submundo. Aqueles homens muitas vezes vão dormir num pavilhão que é para dormir 5 pessoas, tem 30. No chão, em qualquer lugar. Então não, ali não se recupera as pessoas. Eu digo sempre, é uma escola de marginais. Marginais da vida. Entra porque fez um roubo e sai de lá um assassino perigoso. Porque é assim que ele passa a vida dele. Mas quando a gente começa a levar uma mensagem, quantas vezes levando uma mensagem, falando, mostrando a reencarnação, mostrando que a vida continua, mostrando que aquela criaturazinha que ele assassinou não está morta, mas pode estar ali junto dele perseguindo, pode estar perseguindo a família dele, se aquela criaturazinha que desencarnou, vitimada por ele, não tiver com um espírito equilibrado, porque se for um espírito já que está mais equilibrado, já perdoou. Mas se ele não perdoou, pode estar perseguindo, e eles olhavam assim, e quando terminava, queria saber como é que era para se livrar. E a gente começa ali a falar, mostrando a eles que tem que fazer isso, fazer aquilo outro, você tem que orar, você tem que renunciar. Se você fuma, deixa esse cigarro de maconha para lá, deixa essas drogas para lá, não jogue mais sua família nessa coisa, nessa confusão. Aí aquela criatura vai acordar, vai passar o tempo dele ali, e quem sabe consegue se reformar porque buscou uma reforma interior. É assim que a gente tem que ver. É a mesma coisa de hospitais. Quantos hospitais tem pessoas que estão ali na indigência? E daí que é necessário que a gente visite um hospital. Não é necessário que não, mas o centro tem que achar um dia que vai todo mundo. Não. Busca o teu dia. Se o centro tiver aquele dia, que vocês quisessem se engajar, vem, faz a sua preparação, faz a oração, lê uma página do Evangelho, se prepara para depois adentrar esse hospital. Porque muitas vezes quando nós adentramos num hospital, o Oswaldo Cruz, por exemplo, que tem aquela pavilhão do câncer, nós entramos ali para levar um conforto e encontramos com irmãos evangélicos agressivos.
chegando para aquelas pessoas doentes: aceite Jesus, senão você está no inferno, e a criatura já está ali com o câncer consumindo ela, e ainda tem que aceite aquela lavagem cerebral em cima, e você fica ali olhando e diz: meu Deus do céu. E sabe o que é que acontece? Quando o espírita chega e que não manda ele aceitar Jesus, quando o espírita chega e dá um conforto através do amor de Cristo, quando o espírita chega, muitas vezes nós adentramos no hospital, os evangélicos estão lá, e tantos outros, e aquele irmãozinho doente faz assim, faz com a mão e diz: eu quero tomar um passe. É isso aí. E a gente pode aplicar um passe. Ah, mas aqueles irmãos estão ali, então você aplica o passe mental? Não é necessário chegar lá e você fazer limpeza com as mãos e fazer... Não, é imposição de mãos. Se você sabe que o ambiente não está propício, o que é que a caridade manda? Não é que nós venhamos a agredir aquela outra religião. Muito pelo contrário, não temos o direito de agredir. Nós não temos o direito de mostrar para eles, talvez, que nós somos melhores. Não, de jeito nenhum, porque não somos. Somos todos filhos de Deus. Mas eu posso olhar para aquela criaturazinha e mentalmente dar um passe nela. E dando aquele passe, aquele espírito vai se sentir confortável. E aqueles irmãos que estão por ali, mandando eles aceitarem Jesus, não vão ficar com raiva. Não vão sair dali jogando pedras, porque ninguém agrediu. Eles podem até tentar agredir com algumas palavras. Feito um dia desse, eu falava ali no Jesus no Lar, um dia de domingo, uma mocinha passou e disse: Satanás, gritando comigo lá. Eu disse: oh, que maravilha que Satanás agora prega a palavra de Jesus. Não é? Porque Satanás não existe. É folclórico. Porque não existe nenhum espírito condenado para sempre. Deus não criou nenhuma entidade, arcanjos, e esses todos lá, separados de nós. Não, somos todos iguais. Ninguém foi criado diferentemente. Então esse negócio: um espírito arcanjo caiu e virou Satanás. Conversa. Existem espíritos encarnados que vão se deteriorando e desencarnam, se deteriorando, e aí sim se transformam em espíritos maléficos, espíritos ruins, maldosos, mas passíveis de recuperação. E a espiritualidade amiga, os espíritos superiores são tão fantásticos, que quando eles adentram em determinados lugares, eles apagam a sua luminosidade. Olha que coisa linda. Eles apagam a sua luminosidade para não humilhar aqueles espíritos que estão nas trevas. Eles poderiam chegar dali incandescente, mas ia assustar, porque os espíritos iam ficar achando que é aquilo ali, que tanta luz é que essa criatura tem. Não, eles chegam simples, humildemente, para conversar. Agora, na hora que aquela entidade diz assim: eu quero sair daqui, ele é retirado de lá, porque o momento de se retirar é o momento de consciência, é o momento em que pedimos a Deus a ajuda, em que pedimos para que nos tire de determinado lugar, e aí Ele faz isso conosco. É isso que acontece. Por que nós estamos aqui hoje? Por que não estamos em outros lugares? Porque houve um despertar em nós. Nós despertamos, trabalhadores da última hora, nós estamos despertando para as coisas do universo, para Deus. Sabendo que existem vários planetas habitados. Nós sabemos que hoje não só existe pessoas na Terra, que seria inadmissível um dos menores planetas ter seres humanos, pessoas inteligentes, e os outros simplesmente o que? Enfeite. Mas enfeite para quê? Se tem alguns que só com altos telescópios você vai ver e a olho nu não consiga, e está enfeitando quem? Criação de Deus. Deus nunca deixou de criar, cria até hoje. Até o famoso buraco negro que existia não é mais buraco negro, tem vida lá dentro, tem coisas lá dentro. Então a gente tem que ter a certeza. Jesus foi bem taxativo quando disse: na casa de meu pai existem várias moradas. Que morada seria? Será que ele ia falar em Recife, Jaboatão, Boa Viagem, Candeias? Será que Jesus estava falando de bairros? Jesus estava falando de vidas humanas em vários locais. Agora, cada uma dependendo da sua evolução no estágio. Porque o perispírito nosso é mais condensado. E o perispírito de um outro planeta mais evoluído, ele já está mais rarefeito. E aí, sucessivamente, vai mudando. Da mesma maneira que tem também espíritos que ainda estão lá na área primitiva.
pela qual nós já passamos. Eu disse aqui numa palestra anterior, eu fui em outro centro, não sei, que uma das coisas que nós temos que agradecer a Deus é este momento aqui hoje. E todos os momentos que a gente adentra aqui. Porque nós estamos vendo a caridade que Paulo de Tarso deixou para nós. Mas para que ele chegasse naquilo, ele teve que cair do cavalo, ele ficou cego, ele se humilhou, foi passar 2 anos no deserto, estudando, se preparando para levar a mensagem. E nós estamos aqui, não precisamos ainda levar uma queda radical, mas podemos evitar essa queda radical, porque estamos numa casa espírita onde está nos ensinando que eu posso atravessar esta parede divisória, deixando de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade, de julgar as pessoas, o ódio, a mágoa, deixar isso tudo de lado. Eu posso me transformar numa pessoa nova, sem que eu tenha que passar pela dor e pelo sofrimento. Posso? Pode. Embora nós estamos aqui em expiações e provas. Então, tudo é possível que a gente venha passar. Mas, a exemplo de Paulo, se a gente olha para a nossa vida hoje, vamos agradecer porque estamos aqui. Porque do lado de lá, tem mais de 30 bilhões de espíritos esperando a reencarnação. Acho que eu falei isso aqui numa palestra anterior, não me lembro. E eu fico pensando, eu perguntei aqui, não sei se foi em outros centros. Quem aqui já enfrentou uma fila de banco? É uma coisa boa? E quando a gente está apertado para pagar? E quando é aquela filinha da maquininha? Que você vai se aproximando e a criatura puxa da bolsa um pacote de coisa assim, você fica olhando e Jesus não termina hoje não. Não é assim? Ah lá, e quando você pensa que ela terminou, ele puxa outro. Então você está ali, nossa, vai ficando angustiado. Mas é teste de paciência. Já pensou se você está na fila e alguém chega assim, olha, agora você fica aí atrás que eu vou tomar a sua frente. Você vai pegar pelo colarinho e jogar ele para trás? Mas Jesus não, Jesus diz paciência, porque talvez aquela criatura esteja precisando. Ah, mas isso é impossível, isso não, assim, não vou dizer que é possível tão fácil, mas é possível fazer se nós nos determinarmos a, quando alguém nos ofende, eu não vou ouvir. Fecha os ouvidos. Não é assim? Então aquela filhinha de banco já imaginou na espiritualidade, desencarna, aí chega lá e diz, e aí, quando é que eu volto? Olha, você teve uma oportunidade de reencarnar, teve tudo para sair de cima desse cavalo, aprender a fazer a caridade e a amar as pessoas, mas você odiava, você era orgulhoso, vaidoso, lhe demos a riqueza, você fez miséria com a riqueza, só não distribuía nada com ninguém, era só para você. Sim, mas eu reencarno quanto para melhorar isso? Olha, não dá para ver não a distância, são 30 bi aqui, vai lá para o final da fila. Aí vai reencarnar quando? Ninguém sabe. Então é bom, já que estamos aqui, e não sabemos o dia da volta, porque olha, pode alguém voltar hoje. O bilhetinho da passagem está no bolso. Todo dia quando acordo em casa, oh, Deus abençoe mesmo, porque eu não sei se meu bilhete está aqui hoje, já garimpado para eu partir. Então a gente tem que ter isso, porque geralmente a gente acha que só quem desencarna é o vizinho, é um parente, qualquer um de nós. Estamos aqui para voltar para casa. E se estamos aqui para voltar para casa, não quero entrar no final da fila, então eu vou me modificar a partir de hoje. Eu vou me transformar numa pessoa diferente. Eu faço um mantra e ponho lá no meu espelho. Eu vou hoje vencer o egoísmo. E todo dia você vai escovar os dentes, está lá a frase. Muda pelo menos o egoísmo, dentro de 1 ano você fez alguma coisa. Então tem que ter um mantra. É bom ter um tal do mantra. Já que eu não consigo me memorizar isso todo dia, eu tenho que ter alguma coisa escrita na minha frente. Põe lá no tabeleiro do carro. Em todo lugar você vai olhar, eu tenho que vencer o egoísmo, eu tenho que vencer o egoísmo. E o camarada vai tendo uma lavagem cerebral até que um dia ele vai vencer o egoísmo. As pessoas vão chegar junto dele e dizer, você tem quantos sapatos? Ah, eu tenho 30. Olha, tem mulher que tem mais de 30. Aí você diz assim, deu alguma doação? De vez em quando eu tiro um. Sim, mas a criatura, já imaginou aquela criaturazinha de rua, aquela mocinha de rua, tem vontade de ser um sapato alto? Eu digo sempre a algumas pessoas que vêm conversar comigo numa consulta,
Eu digo, a senhora tem quantos sapatos? Eu tenho 132. Eu disse, com 2 pés? Ele disse, mas o senhor sabe, olha, é compulsivo, eu não consigo entrar numa loja para não levar o sapato. Eu digo, sim, mas a senhora usa todos? Não, tem aqueles que eu gosto de usar. Mas de vez em quando eu faço uma doação. Eu disse, mas a senhora já prestou atenção à criaturinha que saiu com ele? Como assim? Eu digo, preste atenção. A senhora tem um sapato guardado há 5, 10 anos. Ele está totalmente resseco. Mas é lindo, de marca. Aí a senhora diz, agora eu vou ser caridosa. Eu vou dar esse sapato. Aí tem aquela mocinha de rua, coitadinha, que nunca usou um sapato bonito daquele. Minha filha, eu tenho um presente para você. A menina vai abrir tão feliz. Sapato lindo, põe nos pés e corre o risco de desencarnar em plena avenida quando o salto quebrar. Então, isso é caridade? Não. Isso é doação de lixo. É dar o que não presta para os outros, e não é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer diferente, nós temos que dar o que é bom. Nós temos que, vou dar uma camisa, pode ser uma camisa usada, pode até ser, mas eu vou olhar se tem botão, se não tem, se não tiver, eu vou pregar o botão. Porque eu já vi numa casa espírita, o dirigente da casa estava vermelho da cor da tua roupa. Quando eu entrei, ele estava nervoso. Carlos, vem cá, Carlos, venha ver o negócio. Eu vou dizer aqui para vocês, eu também fiquei envergonhado só em ver. Umas roupas totalmente sujas de molde. E doada na casa sem lavar. Então, quem vai dar um negócio desse? A pessoa que teve a capacidade de dar uma coisa dessa está precisando de uma reciclagem automática do que é amor e caridade. Porque ela achou que dar aquela roupa suja era caridade, mas ela estava dando algo que não queria nem lavar. Ela queria se livrar daquilo ali. Foi o que eu falei com o dirigente. Eu digo, não, essa criatura, vamos orar por ela. Porque ela pelo menos pensou em dar alguma coisa, mas vamos orar para que ela, da outra vez, ela traga pelo menos limpe, lave o negócio, esterilize, mas trazer desse jeito. E assim acontece muito. Por isso que eu gosto, sabe, quando tem bazar nas casas espíritas. Não é? Sabe por quê? Eu admiro, fico tão feliz. Porque os preços módicos, que a casa espírita não está preocupada, ela não é uma casa que vive gerenciada financeiramente. Não é? Ela vive da contribuição de cada um de nós. Nós contribuímos porque nos sentimos bem. Quando adentramos aquela porta, a gente sente uma energia diferenciada. Então nós adentramos na casa e já nos sentimos um Paulo de Tarso, renovados e reformados, né? Caminhando, saindo do nosso deserto para levar a mensagem de Jesus. E aí a gente adentra aqui, recebe tudo isto, todo o amor, e temos que aprender a doar também ele. Porque se nós não doarmos ele, nós estamos fazendo nada. Vou fazer moeda de troca, como eu falei, e nós temos que fazer uma moeda dentro de nós. Deixar o amor brotar. Aquela plantinha que se coloca embaixo do solo, uma semente escondida, sem ninguém ver, somos nós. Um dia brotamos fora da terra, alguém vem e nos rega com amor, nos rega com oração, e nós começamos a crescer. E um belo dia nos transformaremos numa árvore frondosa, que vamos dar sombra para aqueles que estão passando calor, vamos dar fruto para que alguém se alimente, e aí vamos adentrar para terminar com o que Paulo disse. Fazer a caridade, disse Jesus, complementando, dai de comida a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, dai uma morada, um lugar para dormir a quem não tem onde repousar a cabeça. E depois, dá a roupa a quem está nu, que não tem uma roupa para vestir. É isso que nós temos que fazer, é essa doação que nós temos que fazer como espírita. Nós não podemos sair de uma casa espírita simplesmente, como eu falei no início, tomar um passe e deixar a lama aqui. Mas receba a lama lá fora de novo. Que eu possa sair daqui com a limpeza interior,
uma reforma moral, uma reforma de que eu tenho que buscar o meu deserto. E buscando o meu deserto, eu vou aprender a caminhar na estrada de Cristo. Eu vou sair da minha estrada de Damasco. E aí sim, eu vou tomar meu passe. Quando eu vou sair, eu continuo limpo, continuo esterilizado, porque eu busquei verdadeiramente o amor de Cristo aqui na casa. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite da caridade, porque fizeram a caridade comigo, de me ouvirem esse tempo todo, embora eu sei que tem uma entidadezinha aqui que me acompanha, que muitas vezes eu quero falar uma coisa, ela manda eu dizer outra, e eu fico discutindo mentalmente, enquanto eu falo com vocês. Mas no final, ele ganha. Porque eu não posso ir de encontro, a gente tem que seguir adiante. Então, que Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, levem para casa muito a paz, muito amor, nas suas mãos, que a sua mão possa irradiar energia, como a energia que vem de Cristo. Da sua boca, só saia palavras de amor, palavra de carinho, de perdão, palavra de aconselhamento, e num abraço fraterno, principalmente naqueles que estão magoados conosco. Naqueles que talvez quando a gente abraçar vai dizer, vai para lá, quero lá teu abraço, não tem problema, mas nós deixamos o nosso abraço de paz, de amor e de sabedoria com aquela criatura. Muito obrigado, muita paz para todos.